Chegamos na lição de número 11, aqui da classe dos nossos adolescentes, deste primeiro trimestre da CPAD, em 2025, onde estamos trabalhando o texto do pastor João Paulo Mendes sobre o livro de Gênesis, o livro dos grandes começos, lição 11, que vai cair no dia 16 de março. Você pode iniciar a tua aula apresentando o tema da lição, que é Israel, o príncipe que lutou com Deus, com algumas fundamentações bíblicas. A primeira delas está em Gênesis capítulo 31, versículos 13 a 18, depois 32, capítulo 32, versículos 1, depois versículos 22 a 28, e a mensagem em Gênesis 31, 3. Leia esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Boa Sorte. É claro que você que está chegando por aqui, se inscreve no canal, se inscreva para não perder nenhuma das nossas aulas. Estou postando aula aqui no YouTube, no Spotify, no TikTok, no próprio Instagram. Você pode encontrar todo esse material de forma muito clara. Coloca aí no Google Janderson Nascimento EBD ou nas plataformas digitais também. Vai ser fácil de você encontrar o nosso trabalho. Gente, que Deus abençoe sua vida e que a tua aula seja relevante e uma bênção para a glória de Deus. Na aula de hoje nós vamos continuar analisando a respeito do perfil da vida do patriarca Jacó. Agora nós vamos analisar a vida de Jacó já na fase adulta. Lembra que nós estamos estudando, finalizando já esse trimestre, sobre o livro de Gênesis, que relata a respeito dos grandes começos. E esse texto, o texto de Gênesis, ele traz uma divisão muito clara. Do capítulo 1 a 11 fala sobre a criação. Nesse período nós não conseguimos datar cronologicamente falando. Do capítulo 12 ao 50, nós vamos analisar agora o perfil dos patriarcas. Entra aqui o patriarca Abraão, que nós já estudamos. Entra aqui o perfil do patriarca Isaac, que nós já estudamos. E entra aqui agora o perfil do patriarca Jacó, que tem um espaço muito longo dentro desse texto. E após Jacó, chega o perfil de José. É interessante nós observarmos essa questão e também apresentar essa mesma questão em sala de aula para com os nossos alunos. Também é fundamental nós observarmos que agora, nesse perfil e na vida de Jacó, nós vamos encontrar grandes experiências com Deus. E ter experiências com Deus é fundamental. Todos nós precisamos ter experiências com Deus. Se você é adolescente, você é professor dos adolescentes, fale a respeito, então, das experiências que são necessárias para com Deus. Eu preciso ter a minha experiência pessoal. E quando eu analiso essa vida de Jacó agora, que ele se torna um príncipe de Deus, isso fala de uma grande experiência que ele tem diante do Senhor, enfrentando uma crise pessoal. Todos nós precisamos ter experiências com Deus. E Deus está disposto a nos marcar, como marcou também a vida de Jacó, que se torna Israel. E isso é muito interessante conforme as Escrituras. Para a gente analisar o texto e começar bem a aula, vamos então para o primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre a família de Jacó. Se você está chegando por aqui, Deus já está falando com você, por gentileza, coloca aí de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega. Se você já assiste com a gente, coloca aí o que você está achando da aula também. Que Deus abençoe você para a glória de Deus. Vamos então analisar isso de forma clara, analisando então o primeiro subtópico que destaca sobre o seguinte argumento: Jacó, suas esposas e concubinas. Em primeiro lugar, nós precisamos ter a noção que Jacó, ele era trapaceiro. No perfil da sua infância, da sua juventude, nós percebemos isso sendo demonstrado no seu próprio caráter. Ele toma a primogenitura do seu irmão que abandona essa primogenitura, ele pega para ele a partir de uma trapaça também. Você percebe que ele pega do seu irmão a bênção que era dado para ele, ele toma isso e foge de casa, como nós já estudamos na aula passada. Só que também estudando na aula passada, nós descobrimos que o próprio Jacó, ele colhe aquilo que ele planta. Ele trabalhou para poder pagar o dote para o seu casamento, porém o seu sogro Labão, na hora do casamento, trocou a esposa, trocou as irmãs e deu Lia como a sua primeira esposa. E depois
obrigou Jacó a trabalhar mais 7 anos para obter então a esposa que ele desejava, que era a própria Raquel. E conforme as escrituras, nós percebemos dentro da Bíblia Sagrada que Jacó ele acaba sofrendo na sua caminhada. Ele plantava, mas ele não podia então colher o fruto desse plantio porque ele estava sendo trapaceado também, ou seja, ele estava recebendo à medida que ele plantou lá atrás. E agora nós vamos perceber que a família de Jacó é uma família assim extensa. Então você percebe que ele tem 2 esposas oficiais e além das 2 esposas ele tem ainda mais 2 concubinas, porque era natural na época, isso não é comum hoje, era natural na época, na lei da época, permitisse então que cada esposa tivesse uma escrava e essas escravas poderiam também ser dadas ao seu marido se no caso as esposas não estivessem mais gerando filhos, para que as escravas então se tornassem concubinas e essas concubinas então passassem a gerar filhos em nome delas. Então isso faz muito sentido no contexto da época. Hoje nós sabemos que isso já se trata especialmente de poligamia e pela lei já não é permitido. Também é fundamental nós observarmos que esse não é o padrão bíblico, tá? Esse não é o padrão bíblico. Isso aqui são consequências de decisões que as pessoas foram tomando no contexto bíblico. Mas você percebe que Deus criou apenas um casal, homem e mulher. E a partir desse padrão, isso deveria ser seguido. Já no Novo Testamento, já não existe mais essa questão de várias e diversas esposas. Somente no Antigo, em algumas situações, e essa situação de Jacó também é demonstrada conforme as escrituras aqui. Jacó, então, ele é casado com Lia, que é a filha mais velha de Labão, e com Raquel, que é a filha mais nova, aquela que ele amava. Labão, na época, também dava às suas filhas, cada uma delas, uma escrava, como acabei de explicar para você, e elas se tornam depois concubinas de Jacó. Quais são os nomes delas? Você vai perceber que Zilpa é o nome da escrava que foi dada a Lia. Isso está citado em Gênesis 29, versículo 24. Zilpa, então, gera filhos para Jacó. Raquel também tem uma escrava. E o nome dessa escrava se chama Bila. Isso está em Gênesis 29, 29. Você vai perceber que todas essas 4 mulheres geram filhos para Jacó, ao ponto de Jacó ter 12 filhos homens e uma filha mulher, que a gente não pode esquecer de Diná também, tá bom? E eu espero que o Senhor Jesus também te abençoe, trazendo clareza a respeito desses argumentos com os teus alunos. Avançando, segundo subtópico, trata então agora sobre os filhos de Jacó. Quem são os filhos de Jacó? Você percebe que a Bíblia cita que são 12 filhos de Jacó que se tornam futuramente as 12 tribos de Israel. Mas Jacó também teve uma filha chamada Diná. Então é importante nós guardarmos isso aqui, tá bom? É interessante também nós percebermos, dentro das escrituras, quem são as mães então dos filhos de Jacó e quais são os seus nomes, qual é a representatividade de cada um. Conforme as escrituras, Lia ou Leia foi mãe de 6 filhos de Jacó. Você pode anotar até os nomes deles que estão citados na lição. O Rúben, o Simeão, o Levi, o Judá, o Issacar e o Zebulon. Isso está citado em Gênesis 29, versículos 32 ao 35, Gênesis 30, versículos 18 até o versículo 20. Então você percebe que Lia foi aqui, mas gerou. Teve aí 6 filhos de Jacó. Você percebe que Jacó teve 12 filhos, Lia gerou praticamente a metade. Outro detalhe que você percebe também, que Lia também gerou uma menina chamada Diná. Então você conta aí nos dedos, você vai perceber que ela gerou 7 filhos, contando com Diná. E Diná é citada dentro da Bíblia em Gênesis 30, versículo 21. Nós sabemos, conforme as escrituras, que Raquel ela era estéril. Isso está citado em Gênesis 29, 31. E aí você percebe que o Senhor curou Raquel e ela gera então 2 filhos para Jacó. Quem são eles? O José e o Benjamim.
Você vai perceber isso dentro da palavra em Gênesis 29, 31 também. Gênesis 30, versículo 22 também destaca isso. E ela é mãe, então, de José e de Benjamim. Você vai perceber isso dentro do texto bíblico em Gênesis 30, versículos 23 e 24. Gênesis 35, versículos 16 ao 18. Raquel, ela tinha também uma serva, uma escrava chamada Bila. Pelo fato do período dela estar estéril, o que ela fazia? Ela, então, colocou Bila para ser, então, uma esposa, vamos dizer, ter relações com Jacó para gerar filhos em nome dela. Isso era muito comum naquele período, conforme o costume da época. Ela gera, então, alguns filhos. Quem são eles? São dois, o Dan e o Naphtali. Isso está citado em Gênesis 30, versículos 4 ao 8. Então, você percebe que aqui se acrescenta, então, mais 2 filhos. Nós já tínhamos aí 8 com José e o Benjamim, e entram mais 2. Vamos, então, para a casa de 10 filhos. Depois aparece também dentro do texto bíblico Zilpa, que também gera filhos como concubina de Lia, e gera filhos para Jacó, e são 2 filhos, e quem são eles para encerrar os 12? O Gad e o Aser. Isso está citado em Gênesis 30, versículos 9 ao 13. Então você percebe que a grande família de Jacó, ela era imensa, e pelos costumes da época, você percebe que eles então geram filhos e têm a oportunidade de gerar esses filhos para um crescimento familiar, um crescimento tribal aqui. Avançando, vamos então para o terceiro subtópico, que destaca sobre as dificuldades na família de Jacó. Você percebe dentro da Bíblia que essa grande família não era uma família que tinha uma harmonia perfeita, pelo fato desses diversos relacionamentos que nós encontramos aqui. Havia diversas crises no contexto familiar. Porém, essa grande família, ela é usada pelo Senhor. Ela acaba sendo usada pelo Senhor lá na frente. Você vai ver diversos impactos negativos dentro do lar, entre brigas entre as esposas. Você vai ver diversos impactos negativos dentro do lar, entre os filhos de Jacó, você vai perceber entre os filhos de Lia com os filhos de Raquel, ao ponto do próprio José ser vendido para ser escravo e dado como morto para o seu pai. Então você percebe uma grande crise dentro do texto sagrado. Você também vai perceber que Diná, dentro da Bíblia, ela é violentada. E a própria Bíblia faz questão de dizer que Simeão e Levi vingam a própria questão da honra da sua irmã, que foi violentada, e isso está descrito que eles tiveram uma capacidade de matar praticamente os homens de uma cidade, sendo apresentados em Gênesis 34, versículos 25 ao 27. Então você percebe uma grande família que tem diversas crises, José que foi vendido como escravo, os meninos que tinham crises pessoais, Jacó que tem problemas entre a família, mas é uma família que acaba sendo usada por Deus. E você percebe que não é uma família perfeita. A gente tem aquele entendimento assim, as famílias bíblicas eram perfeitas e santas. Não é bem assim. Analisando o contexto de Jacó, você percebe então uma família nada perfeita dentro da Bíblia. Isso também nos traz um alerta para descrever que nós precisamos ter comunhão com Deus, ter comunhão familiar, buscar em todo o tempo, enfrentar as dificuldades, enfrentar as lutas para vencermos em Cristo. Avançando, espero estar te ajudando. Vamos agora para o segundo ponto, que trata sobre voltando para a terra de origem. Eu espero estar te ajudando. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. Vamos então para o primeiro subtópico, que trata sobre o seguinte argumento. Jacó inicia a sua viagem de volta. Conforme as escrituras, você percebe dentro do texto sagrado que Jacó, irmão de Esaú, já não era mais uma pessoa sozinha. Você percebe dentro da Bíblia que ele foge da sua casa sozinho, sem dinheiro, sem recursos, e vai parar especialmente na casa de Labão. Agora ele retorna, por orientação de Deus, para o seu lar. E você percebe que quando ele retorna com a grande família. Ele já tem agora esposas, concubinas, tem aí 13 filhos. Você percebe também que ele tem já uma certa riqueza, ele já tem algumas posses, e ele retorna para sua casa depois de ter conquistado tudo aquilo. Porém,
Ainda em seu coração, ele sentia medo e temor do seu irmão pelo fato da sua atitude no passado de ter roubado a primogenitura de Esaú. Dentro do texto sagrado, nós percebemos muito bem que Jacó ele retorna e ele retorna sem ter avisado então Labão. Isso está escrito em Gênesis 31, versículos 20 e 21. Então ele retorna por decisão e direção de Deus, e ele retorna para fazer aquilo que Deus desejava em seu coração. No seu retorno, nós vamos perceber, conforme as Escrituras, que o Jacó ele retorna especialmente para poder restaurar a vontade de Deus sobre a sua vida, restaurar agora a sua comunhão com seu irmão. É claro que essa restauração da vontade de Deus sobre a sua vida é no sentido dele voltar para a terra prometida, para Canaã, tá? É importante nós guardarmos isso, porque nesse primeiro período eles retornam para a terra do seu pai Abraão. É fundamental também você observar, conforme as Escrituras, que o Jacó, ele então tem um encontro novamente com Labão e ele agora passa a sair do território de Labão para poder viver pela fé conforme a vontade do Senhor, junto com a sua família. Então ele retorna para o lar do seu pai, do patriarca Abraão. Outro detalhe que vamos entender já avançando, no segundo subtópico, nós vamos tratar sobre o acordo de paz que foi firmado. Você percebe que quando Jacó sai da casa de Labão, ele sai diante de uma crise. O Jacó ele teve o seu salário mudado diversas vezes, e Deus lhe deu sabedoria, Deus lhe deu estratégia. E todas as vezes que o seu salário era mudado, a mão do Senhor era sobre Jacó e ele prosperava. E na sua saída, o seu sogro Labão então tem um encontro com ele. Há aqui especialmente a paz reafirmada, há aqui uma restauração familiar e eles então decidem ir em caminhos diferentes, mas em paz. O perdão aqui é decretado também. Gênesis 31, versículo 51. Aqui nós aprendemos outro detalhe, a necessidade então de quebrarmos as barreiras, a necessidade de construirmos pontes, a necessidade então agora de andarmos os nossos caminhos e trilhar a vontade de Deus para com as nossas vidas. Assim aconteceu com a vida de Jacó. Para fechar a aula, o terceiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte argumento: Jacó luta com Deus e encontra-se com seu irmão. Nesse terceiro ponto, nós vamos encontrar algo interessante. Jacó, no Vale de Jaboque, ele tem um encontro poderoso com o Senhor. E ali ele é marcado por Deus, mas recebe um novo nome. O primeiro subtópico é tratado, então, pelo seguinte argumento: Jacó enviou mensageiros a Esaú. O texto bíblico demonstra que Jacó tinha um certo receio de se reencontrar com seu irmão Esaú, ao ponto dele enviar mensageiros adiante do seu irmão para poder, pelo menos, tentar agradar o seu irmão com alguns presentes. A própria Bíblia faz questão de dizer que Esaú cresceu muito e ele era de tal forma, tão rico, que ele tinha sob seu comando diversos homens. Observe o texto bíblico de Gênesis 32, versículo 3. Você vai perceber que ele se apresenta a Esaú humildemente. Dentro do texto bíblico, você vai perceber lá em Gênesis 32, versículos 3 ao 5, essa apresentação. Também você percebe que Esaú, ele tinha um grande poderio militar, tinha 400 homens ao seu comando. Se você ler o texto bíblico de Gênesis 32, 6, destaca isso. Então você percebe que Jacó tinha um grande medo de se reencontrar com seus irmãos, pelo fato dele ter retirado do seu irmão a bênção da primogenitura. Então esse receio causa em Jacó a falta de paz. E diante disso, ele vai buscar um encontro com o Senhor antes de se encontrar com seu irmão. Observe então, avançando comigo agora, o segundo subtópico que destaca sobre o seguinte argumento: o homem que lutou com Deus. Ele então desce para o Val de Jaboque em uma madrugada e ele ali tem um encontro com o anjo do Senhor. E a Bíblia diz que ele lutou a noite inteira. Lutou a tal ponto com o objetivo de buscar a sua bênção. Isso está em Gênesis 32, versículo 26. Ele não largou o anjo, que representava então o próprio Senhor,
até que o anjo lhe abençoasse, mudando então o seu nome de Jacó, que era trapaceiro, para Israel, príncipe de Deus. Deus então muda o caráter dele, ele tem um encontro profundo com o Senhor, e esse encontro marca a sua vida. Para fechar a aula, o terceiro subtópico destaca que Deus muda o nome de Jacó. Deus ele marca Jacó com a mudança de nome, e essa mudança de nome é significativa. Ele então recebe o nome de Israel e passa a ter agora um caminho de fé. Um detalhe, dentro da Bíblia, quando há mudança de nome, você percebe aqui que há uma mudança de caráter, conversão, nova vida. Para nós, no Novo Testamento, a partir da ótica do Novo Testamento, nós entendemos que quando há mudança de nome, há mudança então de atitude. Então isso quer dizer que agora nós temos um novo nome diante de Deus no livro da vida. Esse novo nome demonstra então o querer de Deus sobre as nossas vidas, o melhor de Deus para conosco. E esse novo nome também descreve que o Senhor revelará para conosco quando nós nos encontrarmos com Ele no momento do arrebatamento. Isso fala também de uma grande comunhão. Depois de receber um novo nome, Jacó tem um encontro com seu irmão e tem paz. E olha que interessante, ele passa a ter paz por causa da bênção de Deus. E toda a bênção de Deus sobre as nossas vidas nos traz paz. E eu espero que essa aula possa ter te ajudado em nome de Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, deixa aí teu comentário. Por gentileza, coloca de onde você está me assistindo, envia essa aula para alguém. Se você puder, me segue no Instagram também, tira uma foto, que Deus te abençoe. E que Deus em Cristo possa te abençoar poderosamente. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal, sempre ao meio-dia. E toda quinta-feira ao meio-dia eu encontro marcado com a classe dos adolescentes. Então toda quinta a gente está por aqui ministrando uma aula com você para a glória de Deus. Se você está afastado de Cristo, você precisa aceitar a Jesus como seu Salvador. De uma forma bem simples, colocando a sua vida à disposição de Deus, escrevendo aqui abaixo, eu quero Jesus. Se você precisa de oração, coloca aí teu comentário também, nós vamos orar por você, para que Deus te dê sabedoria, te dê paz e te use na palavra para a glória de Deus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você esse texto que é na Bíblia Sagrada do Paul Gardner, um material da editora Vida Acadêmica que pode te ajudar muito a crescer em Jesus. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 12, onde nós vamos tratar sobre o perfil de José, a chamada para viver o plano de Deus. Já quase finalizando o nosso trimestre, para a glória de Deus. Então eu te aguardo aqui na próxima aula, em nome de Jesus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.